do alto, a revelação que vem do Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda e qualquer atmosfera demoníaca, todo e qualquer ataque na atenção, e nós declaramos: esse ambiente é seu, essa igreja é sua, cada mente aqui é sua. Nós declaramos agora: Espírito Santo, flui no nosso meio. O Senhor tem liberdade para tocar, o Senhor tem liberdade para curar pessoas, o Senhor tem liberdade para libertar pessoas, o Senhor tem liberdade essa noite para salvar almas aqui, o Senhor tem liberdade para convencer o homem e trazer ele de volta para a tua presença. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Irmãos, eu quero ser breve, porque eu acredito que o que nós estamos experimentando hoje está nos desafiando a viver um nível de consciência de adoração, porque talvez nós temos até contato com esse tipo de adoração aos domingos, mas não reconhecemos isso como o ministério de louvor, por exemplo, porque o ministério de louvor é algo que nos leva à adoração com músicas que marcam o nosso coração, amém? Quantos estão aqui? E hoje nós estamos sendo desafiados desde o início desse culto a adorar o Senhor, prestando atenção nos gestos, nos movimentos, amém? E algumas pessoas, não sei você, mas eu fiquei com vontade de dançar também. Cadê? Deixa eu ver. Só eu? Cadê? Deixa eu ver. Porque um ambiente desse, uma atmosfera dessa, não tem como você não sentir desejo de sair correndo, sei lá, fazer alguma coisa com o seu corpo. Quem está assim? Deixa eu ver. Mas nós seremos desafiados. Então abra sua Bíblia no livro de Salmo, número 149. Salmo de número 149. Vamos ler 3 versos, amém? O texto diz assim: louvado seja o Senhor, cante ao Senhor um cântico novo. Repita comigo: cante ao Senhor, cante ao Senhor um cântico novo. Alguém tem um cântico novo aqui para o Senhor? Deixa eu ver. Alguém tem voz aqui para adorar? Eu quero ouvir a tua voz. O texto continua dizendo: cantem louvores a Ele na congregação dos fiéis. Ó Israel, alegre-se em seu Criador. Alguém pode se alegrar aqui? Deixa eu ver. Alguém pode se alegrar aqui esta noite? Vamos? Ó povo de Sião, exulte em seu rei, louvem o nome dele com danças acompanhadas de tamborins e harpas, amém? Alguém tem tamborim aqui? Deixa eu ver. Alguém tem uma harpa? Brincadeiras à parte, mas hoje nós precisamos entender algo, que adoração como expressão da nossa vida, que envolve corpo, alma e espírito, ela também no mundo ela é usada, e nós precisamos entender que a dança ela não é uma arte neutra. Quando nós olhamos para o mundo, todos os anos nós temos a demonstração do poder que é a dança e a celebração, porque todos os anos, principalmente aqui no Brasil, o ano só começa depois do Carnaval. Depois do Carnaval. E o que tem no Carnaval? Dança, música e celebração. Então, irmãos, preste atenção. Todos os anos, o mundo, com a consciência de que a arte não é neutra, eles se preparam quando o Carnaval acaba. Eles já estão se preparando para o próximo ano. Então acabou o Carnaval em fevereiro do ano de 2025. Eles já estão se preparando para o próximo Carnaval do ano que vem. E nesse ambiente, onde existe dança, repita comigo: dança,
no Brasil, consagrando a vida deles a um Deus morto, a um Deus que tem olho e não vê, que tem boca e não fala. Então milhares de pessoas gastam rios de dinheiro para uma roupa bonita, eles pagam para estar na escola de samba. Quem já foi na escola de samba aqui? Deixa eu ver, abaixa a mão, nós temos pessoas que já foram passistas aqui na igreja. E deixa eu falar, o desafio é feito. Você precisa investir na roupa, amém? Investir na maquiagem, para que em 3 dias o mundo levante um altar a Satanás e aos demônios. E nesse ambiente de culto, porque o culto, ele não é um culto apenas para o Senhor. O culto é o culto do adorador e o Deus que ele reconhece que é o seu Deus. Alguém está comigo aqui? Então o homem nasceu com a essência de adorador. E o homem caído se prepara todos os anos com a melhor roupa. Repita comigo, com a melhor roupa. Com a melhor maquiagem. Para consagrar 3 dias da vida dele. Aonde nesse ambiente existe orgia. O índice de gravidez sobe, indesejada, AIDS. E eles consagram os primeiros frutos do ano a Satanás e aos demônios. Então eu quero conscientizar você aqui essa noite que não existe dança neutra, não existe adoração neutra. Ou você adora o Senhor, ou você adora Satanás e os demônios. Preste atenção, um número crescente todos os anos, o mundo lança um hit novo, que até crente dança no TikTok. Satanás sabe o poder que existe na dança e na adoração. É por isso que quando você abre o TikTok, tem uma menina dançando alguma coisa, fazendo uma coreografia, e algumas mães da igreja acham engraçado a sua filha dançando funk, descendo até o chão, mostrando a barriga, como se aquilo fosse bonito. Mas eu quero conscientizar você, aquilo é uma adoração a Satanás, aquilo é uma adoração a demônios, aquilo é uma adoração a demônios de sensualidade. Então todos os anos sai um hit do carnaval, onde as pessoas se esforçam para dançar e aprender a coreografia. Quantos lembram do Michael Jackson aqui? Deixa eu ver. Meu Deus, pai. Foi mal. Quem levantou a mão revelou a idade. Mas um homem extraordinário, que nomearam ele apenas como o rei do papo. Vamos, gente, o rei do quê? Papo. E ele tinha um passo que era conhecido mundialmente. E um gritinho, né? Não vou fazer, obviamente. Em nome de Jesus. Você já imaginou o pastor fazendo, né? Vigia, mano. Mas esse homem, com os dons que foram derramados por Deus na vida dele, porque a Bíblia diz no livro de Tiago, que todo dom, que toda dádiva vem do Pai das luzes. Então, aquele que está no mundo, que está adorando Satanás, ele recebeu um dom. E paz, meus senhores, esse dom foi dado por Deus. Mas essa pessoa, consciente ou não, pode devolver a adoração ao Senhor e a glória ao Senhor. Ou ela pode usar o dom, a arte dela, a criatividade dela, para adorar aos deuses. Então, assim como Michael Jackson, que era o rei do pop, que marcou uma geração que não era a sua geração. Fala aí outro da sua geração, deixa eu ver. O Nike, sei lá. Chris Brown. Chris Brown. Fala aí, vamos. BTS, quem mais? Vamos, gente. Elvis Presley. Elvis. A gente não pode esquecer dele. Quem mais? Os mais antigos, gente. Vamos. James Brown. Vamos, gente. Cadê? Eu quero que você pregue comigo. Pode ser forró, vai, fala. O que eu quero que você entenda nessa introdução? É que o modo operante de atrair a atenção do mundo, de fazer as pessoas a exercerem a sua natureza de adorador, consciente ou não, o inferno investe pesado
todos os anos, Satanás tem uma deturpação daquilo que Deus criou para a sua honra e para a sua glória. Deus criou a dança, e todos os anos Satanás e os demônios sentam e fazem uma reunião e lançam um funk novo, desculpa. Porque você é crente, cadê os crentes aqui? Amém. Mas se toca um funk, não está. Se é evangélico, toca um pagode, o que acontece com você? A velha criatura volta na hora. E aí você precisa conter. Porque nós, Deus, em sua plena sabedoria e seu conhecimento, nos criou corpo, repita comigo, corpo, alma e espírito. Então a nossa vida de adoração não se limita apenas no espírito, não se limita apenas na nossa alma, mas tem participação efetiva do nosso corpo. É por isso que Satanás e os demônios desejam roubar a nossa adoração, desejam roubar o dom e o talento que Deus nos deu para a honra e para a glória dele. E eu quero contar uma coisa que não é minha, aproveitar que meu pai está aqui. O meu pai nasceu numa família que não era cristã, e a mãe dele era envolvida no candomblé. Ele com 13 anos de idade, pelo menos, pai, 7 anos de idade, ele tocava tabaco. E preste atenção, um dia ele contou uma experiência para mim. Fala, que experiência, pastor? Que experiência, pastor? Quando ele chegou lá no centro de Umbanda, os atabaques estavam com a pele flácida, mole, e não sai nenhum som. Mas quando eles começaram a tocar para os demônios ajustaram a pele do instrumento e afinaram a pele o som do instrumento para receber a adoração. Alguém está aqui comigo? Amém. Eles chegaram lá, o instrumento não estava preparado, mas eles começaram a adorar um Deus morto, e os demônios ajustaram o instrumento. Você sabe quanto tempo leva para afinar um atabaque? Você sabe quanto tempo? Você não sabe, né? Nem eu também. Já meio tudo intelectual que não dá. Né? De 20 a 30 minutos para quem sabe, né? Ele tem chave certa. Né? Mas eu quero declarar para você aqui, de 1 Pedro, que foi lido aqui essa noite. Nós somos geração eleita, povo escolhido, nação santa, sacerdócio real. E eu quero te desafiar essa noite. Pastor, eu preciso dançar essa noite. No final do culto eu falo. Mas o que o texto está nos revelando é que existe uma forma de adoração a Deus que nós precisamos considerar. Já conscientizei você que o dom que Deus te deu deve ser devolvido a Ele. E se você não devolve a Ele, Satanás vai fazer com que você adore a Ele. Então preste atenção, a Bíblia está nos ensinando a forma correta de adorar a Deus. E a forma correta de adorar a Deus não é aquilo que nós mais gostamos de fazer, não é aquilo que nós mais nos identificamos. Um dos maiores erros que nós cometemos na igreja é adorar quando as coisas estão do jeito que nós gostamos, o louvor que nós gostamos, a música que nós gostamos, o ambiente que nós gostamos. Mas a Bíblia nos revela, a palavra de Deus nos revela a maneira que nós devemos adorar a Deus. Amém? E a maneira que nós devemos adorar a Deus é com danças, é com louvores, é com júbilo. Então é difícil para alguém que é travado entender que Deus espera que você dance. Você pediu seu filho, você está entendendo? Então o que as pessoas esperam? Um culto educado, um culto com tudo no lugar, com as cadeiras no lugar, um culto onde você chora bonito,
ensina a adoração que Ele deseja receber. Porque o que é idolatria? Idolatria é nós amarmos algo acima do Senhor, colocarmos algo à frente do Senhor, enquanto os nossos gostos pessoais estão à frente daquilo que a palavra de Deus nos ensina, o que é adoração. Nós estamos idolatrando, mesmo cantando Santo, Santo, Santo. Deus deseja que uma geração se levante com ousadia essa noite e devolva para Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Então preste atenção, uma curiosidade para você. Nós, os protestantes, somos derivados do povo judeu, amém? Então o nosso modelo de culto, ele deveria ser um culto parecido com o culto judaico-cristão. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quantos estão aqui comigo? Amém. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus levava uma coisa muito séria, era a alegria. Então, se você ler a sua Bíblia, você vai perceber que Deus instituiu festas, a festa dos pães, a festa das tendas, e todas essas festas tinham um propósito: celebração e adoração a Deus, amém? Então preste atenção, a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, que Davi está voltando com a arca da aliança que representava a presença de Deus. E talvez você não entenda o quão poderoso é isso, porque você não entende o que era ser um rei naquela época. Imagine, um rei precisava ter postura. Repita comigo: postura. Se o rei não tivesse postura, ele não teria autoridade com a nação que ele governava. Mas Davi, sendo rei, ele está diante da arca da aliança, e a Bíblia nos ensina que esse rei não se importa com a posição dele de rei. Irmã, ele começa a dançar na presença de Deus. Porque ele entendeu: eu posso ser rei, eu posso governar sobre todas as coisas, mas quando a presença de Deus chega no ambiente, não tem pastor, não tem diácono, não tem obreiro, não tem, você perde o seu cargo e a sua essência surge, e a sua essência é ser um adorador. Amém. Então Davi, diante da arca da aliança, que representava a presença de Deus, ele começa a dançar. Meu Deus do céu. Imagina todos os soldados que ele dava ordem, olhando ele dançar. Mas existia alguém que era sua esposa, Mical, que olhou ele adorando e o desprezou. Para que isso? Para que toda essa extravagância? Cadê as meninas do Ministério de Adoração aqui? Cadê vocês, meninas que dançaram aqui? De outra igreja também, cadê? Para que isso? Que esse aparecer está atrapalhando o culto. Só atrapalha a liturgia. Para que dançar? Você já ouviu alguma frase dessa? Quem não entende que quando a presença de Deus está no ambiente, deve existir uma expressão de alegria e de adoração, fica como um Mical na janela, observando e criticando. Mas quem entende que quando a presença de Deus chega, não dá para conter uma dança que você tem no seu coração, não dá para conter uma adoração que você tem no coração. Quem entende quem era no mundo e dançava até o chão para Satanás e os demônios, quando está na presença de Deus e os louvores começam a fluir no meio da igreja, você dança na presença de Deus. Mas quem não entende vai olhar para você e vai dizer: para que isso? Você está se aparecendo. Em muitos lugares o ministério de dança é um ministério muito mal compreendido. Porque assim, se a menina sabe dançar ou balançar o braço, coloca ela na coreografia, põe, para ela não ir para o mundo. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus deseja ser
adorado com entendimento. O que atrapalha? O que atrapalha não são meninas dançando em um culto. O que atrapalha é você fazer algo sem entendimento do que você está fazendo. O que atrapalha é um pastor sem entendimento do que é ser um pastor. O que atrapalha é um obreiro sem entendimento do que é ser um obreiro. Porque uma dança sem entendimento atrapalha um pouco mais. Uma dança em adoração, aquele pedido de receber toda a glória. E toda a glória pode curar alguém, pode libertar alguém, pode salvar alguém. Então essa noite eu quero te incentivar. Você não foi chamada para o ministério errado. Você foi chamada para isso, para esse propósito. E Satanás tem uma sina com a arte. Presta atenção, tudo que envolve arte, beleza, excelência, Satanás ataca porque ele sabe o poder que existe nisso. Porque existe uma comunicação não verbal acontecendo. Preste atenção. Eu fui estudar sobre aonde começou a dança, a primeira menção da dança. E os estudiosos, os historiadores não têm uma data específica onde começou a dança, mas eles acreditam que as primeiras imagens que ficavam nas cavernas dos homens primitivos já revelavam movimentos. Amém? Alguém sabe? Amém. Nas pinturas das cavernas já revelavam movimentos. Eles acreditam que a dança nasceu antes da escrita e que dançar é primitivo. Dançar é a mesma necessidade de comer. Dançar é a mesma coisa de beber água. Pastor, você está forçando, não. Preste atenção, quando um judeu, você está aqui comigo, vai pregar comigo mesmo. Amém. Quando um judeu está diante do muro das lamentações, o que ele faz? Ele chora. Além de orar, o que ele faz mais? Mostra aí para mim, farol. Pode ser melhor, Rafa. Pode ser melhor. Deus não me deu dor. Então um judeu, o povo escolhido, ele está orando diante do muro das lamentações. E ele não está orando parado, amém? Ele está orando, está balançando o corpo dele. Porque esse homem entende que uma adoração a Deus precisa convergir corpo, alma e espírito. Deixa eu dizer algo para você. Existem orações que você pode fazer dançando, meu Deus. Existem palavras que não podem expressar quando você levanta num culto como esse e começa a dançar a presença de Deus. Pastor, você está forçando, não estou forçando. Porque o Deus que deseja ser adorado disse a forma que nós devemos o adorar: com danças, louvores e choro. Aleluia. Então o judeu está lá orando. Não sei o que ele está orando, o que ele está orando. Deus, paga minha conta, meu boleto. E balançando o corpo. Porque ele entende que as células, até a pequena partícula que se move no corpo dele, precisa se entregar a Deus. Então nós entendemos que existe um embate em tudo aquilo que tem poder. Quanto mais poder algo carrega, mais perseguição sofrerá. Quanto mais poder e nível de transformação algo tem, mais ataque sofrerá. Então deixa eu dizer para você, por que Satanás coloca vergonha no nosso meio, para nós entregarmos uma adoração a Deus? Porque ele sabe que ele há uma adoração verdadeira. E ele sabia que quando você estava no mundo também, uma das coisas que acontece é um fenômeno que eu não sei explicar. Você era do mundo, estava entregue a todos os vícios. No mundo você ralava o bucho, suava a noite inteira. Tem alguém aqui? Amém.
família, na festa de penetra, aonde tinha uma música, você dançava, tchacabum, até hoje. Pastor, calma, pastor. Você entregava tudo. Você lembra? Você pensava que você era a loira do tchan. E aí você se converte. Se converte e fica educado demais para a adoração. Levanta a mão igual a Lady Daiane. Ai, Jesus! Deixa eu dizer, Deus espera a adoração verdadeira. Deus espera que seu corpo esteja conectado com a sua mente e a sua mente conectada com o seu espírito. Para de ser educado e entregue o culto ao Senhor. Porque isso tem a ver com libertação. Todas as vezes que a Bíblia menciona alguma coisa sobre dança, no livro de Êxodo, preste atenção. A Bíblia menciona aqui, quando o povo foi liberto, repita comigo, quando o povo foi liberto, da escravidão de 400 anos no Egito, eles não oraram. A Bíblia diz que Miriam, e algumas irmãs começaram a dançar. Gente, até os índios entenderam isso que eu vou pregar agora para você. Você pegou, Rodolfo? Todas as vezes que Deus vai colocar você, Bianca, em uma nova estação, e você entende que é uma nova estação, você deveria dançar na presença de Deus. Quero alguns companheiros aqui comigo. Vem, índio, você tem cara de Quem quer você aqui no altar? Cadê? Rafael tem cara de índio, deixa eu ver onde está Rafael. Tá aí? Saiu? Vem. Quem quer você aqui, Rafael? Não, o Joe é africano. Te amo, negrão. Então existe um ritual, dá a mão aqui, dos índios. E existe um ritual dos indígenas, que eles dançam para receber chuva. Então eles estão lá, está um tempo seco, de deserto, sem fruto, a terra está seca, não tem nada. Esse homem que é da terra, que a gente pensa que eles são, né, inofensivos, só o MST que ajuda ele. Vou pregar depois, mas eles começam a dançar a dança da chuva. Fiz os caras dançar lá. Se é uma tribo indígena, já começa a falar em inglês. E esses homens, eles acreditam que a dança deles, preste atenção, a dança deles vai trazer Chuva! Eita, entendi! Agora! Então eles estão lá, não está chovendo, repita comigo, não está chovendo, a terra está seca, e na crença deles, eles acreditam que dançar chama chuva. Deixa eu dizer, Elias uma vez falou o seguinte: o céu estava cerrado, ele disse, vai chover. E aquele povo que estava esperando água não acreditou. Mas eu acredito, pastor Mike, ele deve ter dançado no escuro. Adição, Mike, desculpa, voltamos para a Bíblia. Mas preste atenção, esses índios entendem que a expressão corporal, a entrega total a um Deus que eles adoram, tem resposta
ficam girando por horas e horas, cantando. Não sei qual que é a música, não me perguntem, desculpa. Deveria ter estudado mais. Mas eles ficam girando horas e horas e horas. E pasmem os senhores, às vezes, quase sempre. Então eu quero dizer para o povo que serve um Deus verdadeiro, que vem no culto de domingo, que vem no culto de quarta, de quinta-feira, de terça-feira, que está lavando louça na sua casa, cara, que está no trabalho. Amém? Deus não quer que você faça dança apenas no TikTok. Deus deseja que você comece a dançar na presença dEle, porque todas as vezes que você dança para o Deus verdadeiro, não cai apenas chuva, cai fogo de Deus, você é cheio de Deus, você é transformado. Obrigado. Vem depois a recompensa desse. Mas essas mulheres entenderam que a expressão corporal é a linguagem de quem está livre. Então o povo estava 400 anos escravos no Egito. Quando eles são libertos, repita comigo, quando eles são libertos, elas começam a dançar na presença de Deus no cartão. Então eu tenho uma má notícia para você. Depois eu tenho uma boa. Qual que você quer saber primeiro? Sempre vem amar, né? Se você ainda não tem liberdade para adorar com extravagância na presença do seu Pai, porque talvez você ainda não foi liberto. Liberto do que? Das drogas? Faz tempo que eu não uso droga, pastor. Não, é liberto da vergonha, da timidez, do medo, de achar o que vão pensar de mim. Deixa eu dizer para você, você nem é rei e está pensando que vão achar de você. Davi não pensou isso, ele se entregou ao Deus verdadeiro, adorou com liberdade. Então, irmãos, esse ministério, o ministério de dança na igreja, é um ministério muito perseguido. Cadê as meninas aqui? Deixa eu ver se eu estou falando besteira. Não é perseguido em alguns? As pessoas não compreendem. E na reforma protestante, dois homens que foram cruciais para nós, João Calvino e Lutero, eles não, vocês acreditam nisso? Eles não concordavam com dança no culto. Você sabe quem é João Calvino, né? Quem conhece? Lutero, aquele que colou as 95 teses na porta do condado de Wittenberg e nasceu a igreja protestante. Eles acreditavam que a adoração corporal trazia desordem para o culto e expressava sensualidade. Mas essa mentalidade europeia de cultuar a Deus tinha se divorciado da sua natureza judaica, aonde o culto a Deus tinha danças. O intelecto entrou no meio do culto dos homens e o culto ficou ordenado, mas sem graça de Deus, no sentido de emoção. Eles acreditavam que a emoção não podia fazer parte do culto. Vocês estão entendendo? Eles acreditavam que quando uma pessoa dançava atrapalhava o culto e que precisava ficar firme apenas na palavra. É óbvio que existem três coisas que a igreja se move. A igreja se move pelo urgente. O que é urgente, gente? Vai aí. Cartão que atrasou e você tem que pagar. Urgente. Vai morrer. Salva logo. Então o que a igreja se move? Prega o evangelho. Prega que Jesus está voltando. Senão as almas vão para o inferno. A igreja se move pelo emergente. A pessoa chega com o casamento destruído. A igreja vai lá e faz uma mesa para casais. Mas a igreja não aprendeu a se mover por aquilo que é eterno. Lá no céu não vai ter mesa de som. Você não vai precisar operar mesa de som, luzes. Lá no céu eu não vou precisar ser pastor. Lá no céu eu não vou precisar orar por ninguém. Lá no céu eu não vou precisar evangelizar. Lá no céu eu não vou precisar orar por cura. Lá no céu não vai ter ministério de intercessão. Lá no céu não vai ter a
importantes, fazem parte da liturgia do culto e daquilo que Deus estabeleceu. Mas eu quero revelar algo para você. Lá no céu, dança vai continuar. Adoração vai continuar. Então a igreja olha para algo que é urgente e emergente e fala, isso é importante, então nós vamos fazer. Mas nós não vivemos por aquilo que é urgente ou emergente apenas. Nós somos eternos, nós somos seres eternos. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que Deus colocou dentro de nós o anseio pela eternidade. Então, pastor, o que você quer dizer com isso? Quando você expressa uma adoração e tem um entendimento correto, que essa adoração faz parte da sua identidade, que você não é daqui, você é de um lugar eterno, que não tem hora para acabar. Talvez você diga, já é 9h13, eu preciso dormir, amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas quando você entende que a sua dança, que a sua adoração, ela é apenas um ensaio aqui, para aquilo que é eterno. Deixa eu falar, Deus não vai perdoar se você errar o passo, hein? É melhor você ensaiar. É melhor você, sabe? Eu vejo ministério de coreografia. Gente, eu estou ministrando aqui, eu também dançava, não espontâneo. Mas eu dançava street dance, desde pequeno. Desde pequeno, minha mãe e meu pai me levavam para a igreja. E aí eu comecei a dançar na igreja mesmo. Eu entendi algo. A Bíblia nos ensina no livro de Salmo, número 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então essa noite, o que nós precisamos aprender é que existe um desejo de Deus para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. E na liturgia do que Deus recebe como adoração, existe algo que as meninas já fizeram aqui. Dança, repita comigo, dança. Eu não vou expor você, mas se eu falasse para algumas pessoas dançarem aqui, você ficaria constrangido, não ficaria? Pastor, eu não sei dançar, não faz isso comigo, eu vou ficar chateado. Ao final desse culto, não quero que você entre no ministério de coreografia. O meu objetivo é que você entenda que nós vivemos para um propósito. Nós vivemos para uma finalidade. Nós vivemos para uma coisa só. E o apóstolo Paulo nos resume isso. Quer comais, quer bebais. Faça tudo para a glória de Deus. Você pode ser uma pessoa mais reservada, que não vai dançar no culto, que não vai entrar no ministério de coreografia. Mas o que você e eu nós precisamos entender essa noite é que a forma que você e eu nos comportamos diante do ambiente de adoração revela o Deus que nós adoramos, revela o Deus que nós servimos. Teve dias que você chegou talvez aqui na igreja, ou na sua igreja, cansado, chateado, e não conseguiu nem levantar a mão, não conseguiu nem abrir a boca. Nós enfrentamos dias difíceis, nós enfrentamos desafios, mas quando nós entendemos tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, nós rompemos, nós começamos a romper com os paradigmas, com a vergonha, com a timidez, com as aflições presentes, nós começamos a entregar uma adoração ao Senhor. Existe uma geração que pega tudo o que está muito na moda, cuidar do corpo. Então as pessoas hoje em dia vão para a academia. Amém? Dá glória a Deus aí. Quem não vai para a academia, diga misericórdia. Vai olhar a cara. Então algumas pessoas se importam com o corpo. E esse entendimento é:
Existe uma teologia do corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo físico, ele é templo do Espírito Santo. Que Deus, o Deus eterno, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, que sustenta o universo pelo poder da sua palavra, não habita mais em templos feitos por mãos de homem, mas Ele escolheu um lugar para morar. E Ele escolheu o seu corpo. Aqui eu quero que você entenda que você precisa decidir hoje ao Deus que você está servindo. E não é sobre dança que eu estou falando. Você precisa entender que Deus não habita num lugar onde os demônios habitam, num lugar onde as trevas habitam. Deus não habita em um lugar onde existe sujeira, podridão, onde existe mágoa, onde existe ressentimento. E esse culto para você talvez era só sobre dança. Deus não habita em um lugar onde existe inveja, onde existe amargura, porque Deus é santo. Ele habita em um lugar limpo, Ele habita em um lugar arrumado e organizado. Então essa noite é a noite de você decidir, não se você vai sair desse culto dançando, irmão, se você vai entrar para o ministério de dança, mas quem vai dançar no meu interior? É a trindade ou legião de demônios? É o Pai, o Filho e o Espírito? Ou é a minha carne? O apóstolo Paulo disse que existe uma guerra dentro de nós, da carne e do Espírito. Ambas se opõem uma contra a outra, para não realizar o que desejam. E é por isso que eu quero dizer algo para você essa noite. Entregue a sua adoração ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Devolva o dom que Deus te deu a Ele. Porque à medida que você adora, à medida que você entrega ao Senhor a sua adoração, o Senhor transforma você à imagem do seu Filho Jesus. Então tudo que nós fazemos aqui, a liturgia do culto, as coreografias, as danças, sempre vocês se esforçaram, porque a pastora Jennifer é minha esposa, eu percebi que ela estava se esforçando pouco tempo em casa, muito tempo na igreja. Quem veio apresentar aqui também uma adoração ao Senhor, se esforçou também. E deixa eu dizer para vocês, Deus não recebeu o que vocês entregam aqui apenas. Deus recebeu quando vocês estavam escolhendo a roupa que vocês usariam. Deus recebeu quando vocês estavam escolhendo o louvor que vocês adorariam. Deus recebeu cada oferta, mesmo sangrando. Meu Deus do céu, uma prova para juntar dinheiro para comprar roupa, eu sei. Deus recebeu a sua adoração. E eu quero dizer que Ele escolheu você para isso. Ele escolheu você com essa finalidade de adorá-lo, de ser alguém exclusivo dele, de ser alguém que só tem um Deus, um único e verdadeiro Deus. Deus deseja que você seja completamente dele e que você dance com ele. Essa noite é uma noite de nós rompermos juntos, porque Deus não escolheu, não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de poder e de revelação. Então eu quero declarar essa noite para você: o sinal da sua libertação pode ser adorar de maneira extravagante. O culto pode ser um culto para homens, ser um culto que tem arrepio, que você sente algo gostoso. Mas quando o culto é para o Senhor, o céu desce. Não precisa ter
ter oração para a pessoa ser liberta. Não precisa ter imposição de mãos para que pessoas sejam curadas. Porque quando a presença de Deus está no ambiente, Ele já faz isso no nosso meio. Eu queria que você se colocasse de pé essa noite. Adoração não é um ato pessoal, mas comunitário. Reunir-se com os outros crentes fortalece a nossa fé e glorifica a Deus coletivamente. Cantar e dançar. Uma nova canção significa necessidade de novas expressões de adoração. Devemos buscar renovar os nossos louvores à medida que experimentamos as novas misericórdias de Deus diariamente. Preguei aqui alguns domingos atrás que todos os dias que nós acordamos é uma oportunidade de Deus para nós. E que quando você acorda não é um ato isolado do acaso, mas é a resposta de Deus dizendo: eu ainda tenho um propósito na sua vida, eu ainda tenho um plano na sua vida. E a adoração cantada e dançada é a expressão de alguém que antecipa uma misericórdia que vai nascer. Gente, vocês estão comigo aqui? Uma adoração cantada e dançada, expressada em espírito e em verdade, está antecipando a misericórdia que vai nascer amanhã. Então existem novas canções que o Senhor vai te dar. Existem novos passos que o Senhor vai te dar. Eu não sei você, mas enquanto as meninas estavam aqui, Deus tocava o meu coração. Enquanto cada uma delas estavam se movendo aqui, o Espírito Santo estava se movendo na igreja. Você sentiu isso? Amém. Então nessa noite, eu quero que você se desprenda, solte seus braços. As suas irmãs vão dançar. Se desprenda, solte seus braços. Solte seus braços, feche seus olhos. Se você puder, coloque as suas mãos para o alto. E uma das coisas que Deus recebe é a nossa espontaneidade. Deus não é um Deus engessado. Ele é um Deus que, apesar de saber todos os movimentos que nós fazemos, é um Deus que deseja ser surpreendido. É um Deus que deseja ser adorado de maneira expressiva. Então eu quero te convidar agora, nesses minutos, a você começar a entregar uma adoração espontânea. Com esse entendimento que nós acabamos de receber, eu quero te dar alguns minutos para que você adore ao Senhor da forma que você nunca expressou para Ele. Se você tem um chamado para esse ministério, você tem liberdade para dançar. Se você sentir desejo de se mover nesse lugar, você tem liberdade para fazer isso. Eu queria que vocês viessem aqui. Pode vir.